Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos agora para a lição de número 10 da nossa série de estudo falando sobre o pentecostalismo, melhor dizendo, lição de número 11, compromissados com a evangelização. E queridos, evangelização tem tudo a ver com pentecostalismo. A evangelização existe por causa do Pentecoste que nós estamos estudando, que é ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, apoderada pelo poder do Espírito Santo. Esse é o objetivo do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. É para quê? Para ganhar vidas para Jesus. Eu já quero aqui adiantar que eu não gosto de usar, queridos, aquela expressão ganhar almas. Não. Porque alma dá um sentido assim, sei lá, expressa caça-fantasma ou procurando alma. Não, ganhar vidas, espírito, alma e corpo. E nós vamos ver aqui na lição por que é vidas. Eu até gosto dessa expressão vidas, né? A lição não fala isso, mas estou dizendo aqui porque eu gosto dessa expressão vida, porque é o espírito, alma e corpo para o Senhor, querido. Não tem como você querer ganhar as pessoas para Cristo, vida para Cristo, né? E Tiago diz isso na sua carta, né? E deixar a pessoa com fome. Então, a assistência social, ela está ativamente aí, faz parte da evangelização, que é o sustento das pessoas. Então, vamos lá, queridos. A evangelização como prioridade. Então, a evangelização é um compromisso com a igreja, né? Compromisso com a igreja. Então, se for para mim aqui resumir a palavra, essa lição de número 11, em uma palavra, como eu faço em todas, como ponto de partida para que nós possamos ter uma base para aprender ou começar a entender o que precisamos de aprender aqui sobre a evangelização, compromissados com a evangelização. A igreja precisa ter esse compromisso com a evangelização, né? Então, querido, eu resumo na palavra protagonismo. Que é isso, pastor? Isso é protagonismo. Porque a evangelização, ela precisa de ser o protagonismo da igreja, a principal ação da igreja. E nós vamos ver na lição aqui, e aí, que a evangelização é diferente de obra missionária, de missões. Mas as duas coisas precisam de andar junto. A mensagem de ambos é a mesma. A diferença é que evangelizar, todos podem evangelizar. Você evangeliza seu parente, você evangeliza o vizinho, o colega de trabalho. É você falar do evangelho de Jesus. Evangelização é isso. Missões é quando você evangeliza, só que com pessoas de culturas diferentes, outras culturas, outros países, outras línguas, etnias e assim sucessivamente. Entendido? Então, evangelização da igreja, que anda junto com missão, vamos falar evangelização e missão tem essa diferença que eu acabei de falar, mas precisa de andar junto, é o protagonismo da igreja. A igreja está aqui na terra e ela é cheia do Espírito Santo para ganhar vidas para Jesus. Nada justificaria o Senhor Jesus deixar os seus discípulos aqui na terra, seus apóstolos, seus seguidores, aqueles que creram na sua palavra, se não fosse para ganhar mais vidas para Ele, para estabelecer o reino dele aqui na terra. E a mensagem dos apóstolos no primeiro século era que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele está vivo. Então, queridos, a prioridade da igreja, eu digo até mais, aqui estou usando a palavra-chave, protagonismo da igreja, da ação da igreja. É claro que eu estou falando da ação da igreja, o protagonismo na vertente da ação, porque em geral o protagonismo da igreja é Jesus. Jesus, ele é o dono da igreja, né? Só existe igreja por causa de Jesus, né? Mas eu estou falando da ação da igreja, é ganhar vidas para Jesus. Fazer templos não é o principal, não é o protagonismo. Fazer eventos, fazer festa, tudo isso é coadjuvante, é bom e é necessário, mas isso complementa se a igreja estiver compromissada com a evangelização, com a missão e ganhando vidas para o Senhor Jesus. A evangelização como prioridade. O que é evangelho? O evangelho significa boas novas ou boa notícia. Qual boas novas? Que Jesus Cristo, ele veio para salvar o homem. Salvar o homem de quê? Salvar o homem do pecado, salvar o homem da condenação eterna, da morte eterna, que é a consequência do pecado.
Para Jesus veio, a boa notícia é o quê? Jesus veio para pagar a maior dívida que o ser humano tinha. Que dívida é essa? A dívida chamada pecado. O pecado é o problema da sociedade. Mas Jesus é a solução para o pecado. Aleluia. Por quê? Porque somente Ele pode perdoar pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, essa é a boa notícia. E nessa boa notícia, uma coisa puxa a outra, é uma engrenagem. Nós temos que falar que não há outra forma da pessoa ser salvo das suas práticas pecaminosas, ter a sua dívida chamada pecado paga, a não ser através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Jesus não é mais uma religião, que Jesus não é uma opção, não é um dos caminhos, não é uma boa opção. Jesus é o único caminho. Isso precisa de ser pregado e falado. Nós precisamos de quebrar esse paradigma que nos últimos anos nós deixou construir, que toda religião é boa, que todo caminho leva a Deus. Isso é mentira de Satanás. Não existe religião boa, não, de forma alguma. Nós precisamos de falar que Jesus é o caminho. Não há outra forma das pessoas ter um problema chamado pecado resolvido a não ser através de Jesus. Não há outra forma da pessoa ser salva da condenação eterna, que é o inferno, da morte eterna, que é a condenação eterna, que é o inferno pós-morte, a não ser através de Jesus. A única forma de se salvar do inferno é Jesus. O único meio de ir para o céu é Jesus. E você não tem terceira opção também. Pós-morte é céu ou inferno, condenação eterna ou salvação eterna. E para ser salvo apenas em Jesus. Fale isso, pregue isso. Essa mensagem é a mensagem principal da igreja. É a boa notícia. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus perdoa o pecado, Jesus nos salva da condenação eterna. Então, meus queridos, segundo ponto é dizer, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Pedro disse, quando ele viu que o Senhor tinha abrido a porta do evangelho para os gentios também, lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, ele disse, conhecemos que realmente Deus não tem parcialidade, Ele não faz acepção de pessoas. Então, queridos, eu respeito aqueles que pensam o contrário de mim, mas eu não acredito na expiação limitada. Jesus não morreu para alguns, Jesus morreu para todos, né? Jesus deixou o livre-arbítrio para o homem. Ele morreu para todos, mas você precisa de aceitar o sacrifício dele, querer ser salvo. Se você não quer, o Senhor não obriga ninguém, não somos máquina. O que faz, uma das características do ser humano é o seu livre-arbítrio, é o direito de escolha. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus, né? Ninguém é compulsoriamente levado a Jesus. A graça, ela é irresistível. Essa é a linha doutrinária teológica da Igreja Assembleia de Deus. A graça, ela é irresistível. O homem tem que querer receber a graça do Senhor. E a expiação não é limitada. Jesus morreu por todos. Então todos quanto aceitar o seu sacrifício será salvo por ele. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Não é todas as classes de pessoas, não. Quando está falando todos, é todos mesmo. Porque Deus amou o mundo. Porque Jesus deixou a ordem para pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Não é alguns que creem. Então o evangelho é para todos. Então, querido, deixa isso bem claro. Em último lugar, evangelização local e transcultural. Aí está falando do que é evangelização e do que é missões. Evangelização é você falar de Jesus, é boas novas, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que fora dele não tem outra forma de nós sermos salvos. E missões, como eu já disse, é você falar a mesma palavra, o mesmo evangelho, né? Falar de Jesus, que Jesus é o Salvador do mundo, é o que resolve o problema chamado pecado, o único que tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados, porque foi o único que teve nessa terra, que nasceu sem pecado, porque ele não veio por uma ordem natural de uma relação de um com uma mulher, ele veio por obra do Espírito Santo. A Virgem Maria se concebeu, achou-se grávida, então ele não nasceu com o pecado original do primeiro Adão, por isso na Bíblia também ele é chamado de segundo Adão, e ele viveu nessa terra em tudo sendo tentado, mas não pecou, porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. E como ele não pecou, então a morte não teve legalidade sobre ele, por isso a morte não pôde detê-lo. E ele então pagou o preço dos nossos pecados, porque ele não tinha
pecado. Essa é a boa notícia. Isso é evangelizar, isso é salvação. Não confunda evangelização com autobiografia. O que é? Muita gente está fazendo a sua autobiografia porque eu era assim, 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 assado e agora eu sou assim. Não, meu querido, não. A tua experiência particular, tu pode até falar esporadicamente para servir de experiência para alguém, mas isso não é pregar o evangelho. A sua experiência particular não serve de parâmetros para outros, porque o nosso Deus não trabalha protocolar, ele trabalha na vida de qualquer um de forma diferente. Ele trabalha em novidade de vida e ele usa a sua multiforma, ele opera na vida de cada um de forma distinta. Então tem gente que está se divulgando a sua autobiografia e está achando que está evangelizando. Não confunda, evangelizar não é falar de você, daquilo que você acha, da sua experiência de vida, do seu testemunho de conversão. Você pode até implementar, mas evangelizar é falar de Jesus, que Jesus é o único que pode perdoar pecados. Amém? Então evangelização é falar para Jesus aonde quer que você esteja, e missões é o desafio de falar para pessoas de outras culturas, porque o evangelho não muda a cultura da pessoa. O evangelho vem para mudar a vida da pessoa, para fazer com que a pessoa arrependa dos seus pecados e recebe Jesus na sua vida como o único Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Espero ter contribuído para abençoar a sua vida. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faz o seu comentário. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.